Olá! Agora vamos estar começando o segundo módulo da nossa disciplina de computação gráfica, o módulo de computação gráfica avançada, aonde nós vamos ver técnicas para visualização realista de objetos gráficos. Até agora, na computação gráfica, você viu como a gente monta um sistema gráfico interativo básico que é capaz de representar coisas como modelos de arame em 3D. Por que nós nos restringimos aos modelos de arame? Porque quando você trabalha com o modelo de arame, você não precisa de iluminação. A partir do momento que eu dou superfície aos objetos, eu tenho que simular como estes objetos interagem com a luz. Porque senão você não consegue enxergar mais nada, os objetos viram blobs. Então não adianta a gente substituir uma faceta que você tinha lá no objeto 3D, do modelo de arame, por uma superfície e pintá-la toda. Você vai perder a noção de 3D. A gente vai ver um exemplo bem claro disso nessa videoaula aqui, um pouco mais adiante. Então, o título da aula é Introdução a Ray Tracing e Ray Casting, porque a gente vai falar dessas duas técnicas, vai falar um pouco de um ponto de vista geral, como é que elas se comportam, e mais lá para frente a gente vai entrar em detalhes. Então, vamos primeiro situar esse módulo dentro da nossa visão geral da disciplina. Então aqui está o nosso cronograma da disciplina, e a parte de computação gráfica avançada, ela compõe aqui dois módulos, um módulo de visualização e modelagem e um outro módulo de animação. Então nós estamos entrando no módulo de visualização e modelagem hoje, e lá no início da disciplina, eu havia explicado para você que esta parte da disciplina ela vai se dividir em dois threads, que estão aqui ampliados. Então, a gente ampliou essa parte azul aqui, de maneira a mostrar para você o que? Dois threads, aonde a gente vai, por um lado, abordar nas aulas teóricas de terça-feira a parte teórica desse assunto. Então, eu vou trabalhar vários destes tópicos, e aqui em cima estão a parte prática usando ferramentas de alto nível mais avançadas, que o estagiário de docência vai ver com você nas aulas práticas de quinta-feira. Então nós vamos avançar isso aqui em dois níveis, e neste módulo aqui da disciplina você vai poder fazer dois trabalhos. A gente explicou isso lá no início. Então, para eu não repetir o que foi dito lá no início da disciplina, volte, se você não lembra mais tudo o que nós conversamos, volte lá à primeira aula da disciplina. A partir do minuto 27 na videoaula, a gente explica esse segundo módulo com os seus dois grandes capítulos, cada um dividido em 4 capítulos menores. Dê uma olhada lá, e aí você vai ter muito mais claro, se você já esqueceu, vai ter muito mais claro a filosofia dos trabalhos, a ideia, como que nós vamos trabalhar e qual é a justificativa de por que a gente entra numa teoria que vai lá embaixo, a ponto de pintar pixel, e por que a gente trabalha com ferramentas de alto nível para você fazer os seus trabalhos práticos. Na parte teórica, nós também vamos passar algumas coisas práticas para você, e você vai ter a oportunidade de pegar o conhecimento daqui e aplicar no seu sistema gráfico interativo se você quiser. Esse é um dos trabalhos, a gente vai ver isso lá mais na frente um pouco. Tá? Por enquanto, vamos concentrar no assunto, e a aula de hoje ela tem por objetivo dar uma visão geral para você de como é que a gente trabalha a visualização realista. Então, vamos dar uma olhada. Tá? Então, a parte teórica desse capítulo, ela é dividida em várias etapas, e hoje a gente vai dar ter uma visão geral sobre o assunto de Ray Tracing e o assunto de Ray Casting. Eu vou explicar para você qual é a diferença entre esses dois conceitos, o que é Ray Tracing e o que é Ray Casting, aonde se diferenciam. A gente vai mostrar para você também alguns Ray Tracers, alguns Ray Casters. Tá? E
nas aulas subsequentes, eu vou destrinchar este assunto e a gente vai dar uma olhada uma série de coisas, de modelos de shading, a Z-Buffer, a conversão por varredura, o scan conversion, né? E nós vamos entender como é que você modela a iluminação de objetos, como é que você pixeliza um objeto, como é que você identifica o que está na frente, o que está atrás. Tudo isso são algoritmos muito específicos, grupos de algoritmos, e a gente vai vê-los passo a passo lá para frente. Tá? Então, vamos ao ponto que é Ray Tracing. Tá? Então, Ray Tracing é a técnica de computação gráfica para renderização de uma cena que calcula a imagem dessa cena simulando a forma como os raios de luz percorrem uma cena no mundo real. Né? Então, a ideia é, eu tenho objetos 3D que têm superfícies e eu vou iluminar estes objetos. E dessa forma, eu vou visualizá-los de uma forma realista. A gente vai ter sombras, a gente vai ter lados mais iluminados e lados menos iluminados. Tá? Então, isso é usado nos mais variados ambientes e bibliotecas e assim por diante. Por exemplo, o OpenGL usa uma forma simples de Ray Tracing, e outras coisas mais, os modeladores com que você vai trabalhar, os game engines com que você vai trabalhar, tudo usa alguma forma de Ray Tracing, algumas bem elaboradas, outras mais simples, e nós vamos inclusive mostrar para vocês as diferenças entre esses graus de elaboração. Então, como eu falei para você, é essencial eu usar Ray Tracing para a criação de cenas realistas. Se eu usar um shading muito simples, fica ruim e não adianta. Então, vamos para um exemplo prático. Ó, olha essa esfera aqui. Tá claro para todo mundo que isso aqui é uma esfera, não? Você não tem dúvida de que isso aqui é redondo, é uma bola. O que que faz você ter essa impressão de que isso aqui é esférico? Alguém escreveu a fórmula do volume da esfera do lado para você entender que é uma esfera? Não. Você está vendo o sombreamento. Está óbvio nessa imagem que existe uma fonte de luz aqui em cima iluminando o objeto. Não? E é evidente que o objeto é esférico, pela forma como a luz se espalha sobre essa superfície. Então, se eu não tivesse feito essa iluminação, se eu tivesse simplesmente feito essa esfera inteira ser amarela, ela seria para você indistinguível de um círculo amarelo. Você não seria capaz de dizer que isso é uma esfera. Tá? O que nos passa a impressão de esfericidade aqui de 3D, tá? É o fato de que a gente tem essa iluminação e essa sombra acontecendo aqui. Tá? Então, para isso, eu preciso modelar como o raio de luz chega de cima da fonte de luz e como, dependendo do ângulo que esse raio de luz vai ter com a superfície, ele reflete mais ou menos luz na minha direção, né? E ilumina mais ou menos a minha retina e eu vejo partes dessa esfera mais ou menos claras. Né? Então é isso que me dá a impressão de 3D, é esse gradiente de iluminação. E é isso que a gente precisa ser capaz de reproduzir quando a gente sai do mundo do modelo de arame e vai para o mundo das superfícies. A alternativa seria eu fazer aquele desenho chapado, estilo revista Tio Patinhas, Pato Donald, onde eu desenho uma superfície e delineio ao redor da superfície com uma linha preta, mostrando que aquilo é um objeto. Até dá para a gente simular um 3D em 2D, mas fica muito ruim. E é um tipo de arte muito específico. No geral, quando eu quero mostrar uma visualização, eu não vou usar a técnica de cartoon. Eu vou usar uma técnica que tende a ser realista. E aí a gente precisa de iluminação. Não tem jeito de eu me escapar disso. Por isso, esse passo é um passo grande. A hora que eu saio do modelo de arame e eu vou para o modelo 3D, eu tenho que dar um passo muito grande, porque eu preciso incluir muita coisa no meu sistema para que ele funcione de uma forma aproveitável. Tá? E é justamente isso que a gente vai ver hoje de uma forma geral e depois nós vamos ver em algoritmos de maneira mais detalhada. Então,
Aqui nós temos mais um exemplo, tá? Um exemplo de um quarto, um estilo japonês. Tá? E você vê aqui o realismo dessa cena, tá? Ele é dado, tá? Pelo jogo de luz. Além do fato de que eu tenho aqui uma coisa bonita, com uma textura aplicada nas paredes, o que me passa a impressão de que isso aí tem uma chance de ser um lugar real, não é, isso é simulado, né? É o fato de que a luz que vem por essa clarabóia, ela bate aqui no chão, tá? E ela reflete nas paredes. Ao mesmo tempo, a luz vem pela clarabóia e também ilumina um pouco essa parede de papel ao fundo. Tá? Tudo isso nos dá uma impressão de espaço, uma impressão de 3D, uma impressão de realidade. Então, sem luz, a gente não consegue fazer isso, e sem Ray Tracing, a gente não consegue simular luz. Por isso, essa parte é extremamente importante. Tá? Então, vamos entender o que é isso. Qual é o nosso problema dentro dessa questão toda? Tá? Uma coisa é o mundo real. Tá? O que acontece no mundo real? Tá? Eu tenho uma fonte de luz lá fora, em algum lugar, os raios de luz são emitidos, eles iluminam o mundo, me iluminam, tá? São refletidos em todas as direções, inclusive alguma parede branca vai refletir de volta e me iluminar por outro lado. Tá? E alguma parte desses raios de luz vão chegar até você, até o seu olho. Tá? A esmagadora maioria dos raios de luz que estão batendo em mim neste momento, eles não chegam aí na câmera e você não está vendo. Eles vão para outro lugar. Então, eu querer simular o mundo, simular uma fonte de luz pontual como o Sol, e simular como ele emite raios de luz e ilumina tudo, tá? É computacionalmente fora da casinha e a gente não faz. Então, como é que nós, na prática, vamos fazer com que a iluminação aconteça? A gente vai fazer o processo de trás para frente. Como é que a gente faz isso de trás para frente? Uma olhada. Tá? Então, eu vou começar com a minha área de captura. O que é a área de captura? É a tela mental do seu avatar. O que é isso? A window. Então, eu vou começar com a window e eu vou projetar sobre a minha window, inicialmente, a resolução da minha viewport. Tá? Então, lá nos modelos de arame, eu falar de resolução gráfica era anátema. Não me interessa. Tá? Um sistema de modelo de arame, ele, em teoria, tem resolução infinita. A resolução gráfica do sistema de modelos de arame é delimitada apenas pela precisão da representação ponto flutuante que eu tenho para os meus objetos. A hora que eu vou para uma representação realista, eu vou esbarrar com uma realidade. O meu processador é limitado, a minha tela tem um certo número de pixels, eu escolhi um espaço nessa tela para mostrar a minha imagem, e é esse espaço na tela, a viewport, que vai servir de referência para mim. Ou seja, se a minha viewport está usando uma área de 1000 por 600 pixels para desenhar a imagem, é essa área de 1000 por 600 pixels que vai ser a resolução da minha window. Então, a partir do momento que eu vou para um modelo onde eu preciso de iluminação, o que eu vou fazer é levar esta resolução lá da viewport e trazê-la para dentro do meu processo de iluminação. E aí, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu dizer, eu tenho uma fonte de luz lá no mundo, e essa fonte de luz ilumina tudo, eu vou primeiro passar 5 anos processando como é que a fonte de luz iluminou o mundo inteiro, para depois eu ver como é que ele ficou iluminado, eu faço o contrário. Eu digo, o meu avatar está olhando para a cena. Então, eu vou ver o quê? Eu vou usar aquela ideia medieval. Lá na Idade Média, as pessoas achavam que você enxergava porque os seus olhos emitiam raios de visão. Né? Aonde o raio batia, você enxergava. Uma teoria meio estranha, porque ela não explica por que de noite você não enxerga. Mas tudo bem,
Tá? Era uma ideia que se tinha na Idade Média, mas aqui na computação gráfica é bem essa ideia que a gente vai trabalhar. Tá? Nós vamos trabalhar com raios de visada e eu vou pegar o meu centro de projeção, quer dizer, aquele centro lá atrás da minha cabeça, onde todos os raios convergem, lembram lá na minha explicação de projeção em perspectiva. Eu vou fazer saindo dali raios, um raio por pixel. Eu tenho que pintar cada pixel de uma cor, não é? Então, eu vou fazer um raio para cada pixel sair do meu centro de projeção, né, e ir em direção ao mundo. Da mesma maneira que essa câmera que está me filmando agora, que você está vendo, ela só enxerga os raios de luz que passam pela lente dela e vão lá impressionar, tá, o CCD da câmera. Da mesma maneira, né, a gente faz isso na computação gráfica. Então eu vou mandar um raio de luz para cada pixel da minha window, quer dizer, para cada pixel da minha viewport, que eu, a princípio, projetei sobre a window, então eu dividi a minha window em tantas regiões quantos pixels tenho na viewport, e eu mando um raio de visada por cada um desses pixels, e aonde o raio bater, eu vou calcular qual é a iluminação que existe naquele ponto, e é este valor que eu vou pegar e usar para pintar aquele pixel por onde o raio passou. Essa é a ideia. Então eu coloco a minha window em algum lugar, o meu plano de projeção, aponto para onde eu quero olhar e mando um raio por cada pixel. Onde o raio bater é o que vai acontecer. Então, tá? E aí eu monto a minha imagem. Às vezes eu tenho objetos um atrás do outro, eu preciso decidir qual é o objeto que eu estou iluminando e qual é o objeto que não. Então, para isso a gente tem um algoritmo que é o buffer de profundidade, o Z-buffer, tá? E com isso a gente constrói uma cena. Certo? E aí é muito fácil. Eu tenho, inclusive, um algoritmo para decidir que partes dos objetos é que vão gerar o pixel. A gente chama isso de conversão por varredura ou rasterização. O termo conversão por varredura é uma tradução minha de scan conversion, que é o nome original do algoritmo. Você vai provavelmente encontrá-lo com o nome de rasterização em livros mais modernos. Então, como é que isso funciona? Toda vez que um raio é atingido por um objeto, eu vou pegar a partir daquele ponto, traçar novos raios que vão ir na direção das fontes de luz. Então, no meu mundo, eu posso ter várias fontes de luz. Eu tenho o sol num lado, eu tenho uma lâmpada no outro, eu tenho uma janela lá atrás por onde também entra a luz. E essas fontes de luz diferentes, então, têm que ser levadas em consideração. Para isso, eu vou, a partir de cada... Então, vamos supor, você é o avatar, você está me vendo, você mandou um raio, o raio bateu aqui. Agora, tem uma lâmpada ali e tem o sol lá. Então, eu vou fazer um raio para a lâmpada, um raio para o sol, vou calcular a iluminação gerada nesse ponto pela lâmpada e pelo sol, vou somar as duas coisas e é isso que eu vou usar para pintar o pixel. Basicamente é isso. Tá? Então, esses raios que eu mando de volta, tá, a gente chama de shadow rays. Se eu traduzir para o português, raios sombrios fica muito feio. Tá? Então, eu uso uma tradução que pega o latim umbra, de sombra, então eu chamo de raios umbrais. Tá? Me parece um termo técnico mais adequado para a gente usar português, você pode falar shadow ray também. Então, esse raio que vai na direção de cada uma das lâmpadas, ou de cada uma das fontes de luz, é o shadow ray, o raio umbral, e eu somo esse resultado para gerar a cor do meu pixel, que é a mesma coisa que acontece aqui. Eu tenho uma lâmpada que está aqui, iluminando, e eu tenho o sol que está lá, e as duas coisas juntas é que vão me dar a cor aqui. Muito bem. Tá? Então, esses raios umbrais são testados, porque às vezes pode ter uma coisa no meio do caminho. Eu tenho uma lâmpada lá, mas tem uma porta na frente. Então, a gente tem que testar isso. Se eu tiver um espelho, o meu raio bate e vai para o outro lado, e o resultado, na verdade, é o lugar para onde o raio foi. Então, vamos ver um desenho que aí fica mais fácil. Então, você tem o seu observador. Tá? O observador aqui está usando uma projeção em perspectiva, então você vê abrindo. Passa pela minha window.
A minha window aqui, ela é considerada como dividida em pixel, e os raios vão bater em coisas. Então, bate num espelho lá atrás, ou bate num objeto aqui, ou bate numa área sombreada aqui embaixo. E a partir de cada ponto desses onde o raio bateu, eu vou gerar raios umbrais na direção das diferentes fontes de luz e eu vou calcular o que está acontecendo. Então, esse aqui, por exemplo, tá? Aquela fonte de luz lá não atinge aqui, porque tem o objeto no meio. Essa fonte de luz daqui de cima atinge. Então, a iluminação daqui é a sombra gerada por lá, mais a iluminação que vem aqui de cima. Tá? Já lá no espelho, o que é a cor daquele ponto do espelho? É do objeto que está sendo espelhado. Né? O raio bateu lá, eu uso a fórmula do espelho, aquela do segundo ano do ensino médio que você aprendeu, tá? E eu uso isso para gerar essa cor também. Então, o raio vai lá, bate no espelho, bate no objeto e vai em direção à luz e com isso pega uma cor. Um outro pixel, por exemplo, esse aqui do meio, que eu acabei de pintar aqui, né? É calculado da mesma forma. O raio saiu pelo meio aqui da window e bateu direto na caixa. Da caixa eu gero um raio umbral para aquela fonte de luz, a caixa é iluminada direto, essa outra fonte de luz aqui está atrás da caixa, não contribui. E com isso eu calculo a cor do pixel que vira ali marrom papelão. Então, essa é a ideia do meu processo aqui de Ray Tracing. Dessa forma mais simples, e isso daqui pode ser estendido a muita coisa. Então, com Ray Tracing, eu posso modelar uma caixa de madeira cheia de objetos, eu posso modelar algo translúcido, como essa bola de cristal aqui do lado, eu posso modelar algo reflexivo, como essa bolinha aqui, que ela é brilhante. Tudo isso dá para a gente fazer. Aqui eu tenho alguma coisa com um brilho de nácar, né? Brilho de madrepérola, né? Mesma coisa, modelado. Essas duas coisas, inclusive, aqui foram modeladas com o Ray Tracer POV-Ray, que depois eu vou falar um pouco para você. Tá? Então, a hora que eu vou modelar a iluminação para definir qual vai ser a cor que eu vou usar para pintar o pixel, tá? Eu tenho que levar em conta um modelo de cor, tá? Que leva em consideração 3 componentes diferentes. Tá? Esse originalmente é o modelo de Phong, lá de 1978, e ele vem sendo melhorado e estendido. Tá? A gente vai aprender o modelo de Phong original, então nós vamos ter uma aula sobre shading. Eu vou falar um pouquinho rapidamente o que é o shading. Tá? Então, o shading é a gente pintar alguma coisa com 3 componentes de luz. A primeira é a componente direta, é aquela luz que vem direto da fonte de luz. Ela incide sobre uma superfície e ela ilumina aquela superfície. Ela vai ter uma atenuação que depende do ângulo com que a luz cai sobre a superfície. Não. E como é que a gente calcula essa iluminação? A gente pega um ponto iluminado, a gente ordena a lista de emissores de luz e calcula a contribuição de cada um. Se eu tiver algo muito mais complexo, com muitas fontes de luz, etc., eu posso usar um modelo estatístico, por exemplo, com a amostragem de Monte Carlo, né, para calcular um valor aproximado da iluminação num ponto. A gente vai voltar a essa história da amostragem de Monte Carlo no exemplo depois. Tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, isso é bem avançado, a gente não vai ver depois quando a gente estiver vendo detalhes do modelo de Phong. Tá? E espelho é simplesmente uma fonte de luz virtual. Muito bem, aqui a gente vê um objeto iluminado apenas de forma direta. Tá? É o famoso bully. O bully existe provavelmente há tanto tempo quanto existe computação gráfica, ou pelo menos quase tanto tempo. Tá? Eu lembro de ter visto esse bully num stand da Sun Microsystems em 1984, em São Paulo. Eu já tinha o bully lá, fazendo propaganda de computação gráfica. Então, a gente usa muito. O que você está vendo aqui? Você está vendo o 3Dismo do bully dado pelas sombras e iluminação. Aqui, olha esse bully, está claro que o bully está aqui, a fonte de luz está ali em cima. A luz vem de lá e ilumina o bully. Né? E isso me dá uma impressão de 3D. Isso é porque
as diferentes partes do bule vão ser iluminadas de forma diferente, dependendo do ângulo que elas têm com a superfície tem com o raio de luz. Por isso é importante a gente poder calcular uma normal à superfície para a gente poder determinar esse ângulo. A gente vai ver isso lá para frente. Por enquanto, estamos falando de forma superficial, a ideia só é entender que isso é uma parte do processo. Aqui é o bule com as 3 componentes. Ficou bem mais natural, né? Dá a impressão que ele é esmaltado. A gente já vai ver como é que a gente chega lá. Tá? Então, essa parte do espelhado, né, a gente chama isso de componente especular ou também de componente especular indireta, tanto faz. Tá? E é aquela parte da luz, tá, que é refletida como um espelho. Então, quanto mais lisa é a superfície de um objeto, tanto mais ela tem propriedades especulares, pelo menos dentro de um ângulo muito pequeno. A gente vai ver isso quando nós estivermos vendo o modelo de Phong. A forma como a luz especular se comporta em relação ao ângulo de entrada do raio de luz é bem diferente da forma como a parte fosca da iluminação se comporta. A luz especular ela tem uma propriedade interessante que é o fato de que ela não adquire a cor do objeto. Ela tem a cor da fonte de luz. Então, se eu estou usando uma luz branca, por exemplo, olha o que acontece se eu pegar só a componente especular. Tá? Eu estou vendo aqui um bule que é preto. Na verdade, o bule é vermelho, mas eu estou pegando só a luz espelhada, estou ignorando as outras componentes. Então, eu só vejo as partes que estão espelhando luz de volta. E eles espelham a luz branca, que é a luz dessa fonte de luz que eu usei aqui. Muito bem. E por último, então a gente viu a componente direta, a componente especular, e agora tem uma coisa que a gente chama de componente difusa indireta, que às vezes também é chamada de luz ambiente. O que acontece? No mundo real, tá, você não é iluminado só de forma direta pela pouca luz que incide sobre você. A luz também incide nas paredes ao seu redor e é refletida de volta. A luz, ela sofre uma dispersão pela umidade e pela poeira que tem na atmosfera e isso também te ilumina de vários lados. Tanto que a gente não tem sombras absolutas, né? A gente, aqui pelo menos, onde tem atmosfera e tem umidade, é diferente na Lua. Eu vou dar um exemplo quando a gente estiver falando do modelo de Phong. Tá? A gente não tem uma sombra absoluta quando eu faço uma sombra. Né? Sempre tem um pouco de luz. Então, é muito complexo a gente iluminar, a gente calcular todas essas interações com a luz. E aí existe uma solução simples. Tá? Uma é eu simular isso por amostragem, estatisticamente. Eu vou pegar alguns pontos, calcular como é que está chegando a luz ali, tá? E eu vou interpolar isso para colocar no resto. Esse é o jeito mais complexo. Qual é o mais simples? Eu simplesmente invento uma luz de fundo que está em todo lugar. E acabou. Né? Então, as duas coisas são válidas, né? E elas ajudam a dar um ar de naturalismo, porque se eu tiver sombras que são absolutamente pretas dentro do meu desenho, ou da minha computação gráfica, tá? Ela não vai parecer natural. Ela vai parecer que os objetos estão num ambiente sem atmosfera e sem reflexos. Né? Então, tá? A premissa do modelo estatístico a gente chama de método da radiosidade. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. A gente também não vai implementar isso, não se preocupem, é só para vocês conhecerem. Tá? Então, o que acontece se eu dou um valor muito alto para essa luz de fundo? O meu objeto é iluminado todo por igual. E eu perdi, então, a noção de 3D. Né? Ainda há pouco eu falei o que acontecia quando a gente não tinha iluminação no objeto. Se eu pegasse uma superfície de um objeto e simplesmente pintasse ela de uma cor e representasse aquilo no sistema de computação gráfica. Tá? É a mesma coisa que eu pegar a luz de fundo e botar no máximo. Todas as partes do objeto ficam iluminadas por igual. Eu perdi a noção de 3D. Isso podia ser um recorte de papel em vermelho aqui, sem nenhum tipo de profundidade, nenhum tipo de forma. Né? Então,
Luz de fundo a gente usa num valor bem baixo, só para dar uma impressão de que o objeto está sendo iluminado por outras partes além da iluminação que vem dos raios de luz que nós estamos calculando. Então são essas três componentes que perfazem o modelo de Phong e outros modelos que vieram depois, e a gente vai ter uma aula só sobre isso e nós vamos ter exemplos de como é que a gente modela isso num shader também nessa aula. Mas isso é daqui a algumas videoaulas. No momento a gente está vendo geral. Então, a gente pode no Ray Tracing também ter efeitos adicionais como fumaça, névoa e assim por diante. E isso tudo cada um deles, você simula com um modelo matemático específico para aquele tipo de coisa. Então, aqui, novamente, voltando ao POV-Ray, aqui a gente tem uma imagem do dirigível Hindenburg, naquela cena onde ele está lá nos céus de Nova York e explode. Né? E você vê aqui fogo e fumaça. Isso não dá para modelar de uma forma tão simples como um sólido. A gente precisa simular um pouco da física. A mesma coisa com o efeito Tyndall, que a gente vê nesse galinheiro aqui. Né? Efeito Tyndall é quando você tem uma solução de partículas que não são necessariamente microscópicas, são um pouquinho maiores. Tá? E essas partículas, elas dispersam a luz por onde ela passa. Então, o que produz efeito Tyndall? Fumaça de cigarro, por exemplo. Tá? Alguém fumando no cinema, você vê ali aonde que a fumaça sobe de imediato. Névoa, como a gente está vendo aqui nesse remake aqui daquele desenho animado da galinha, né? Ou aquilo que dá o nome a esse tipo de solução. A gente chama isso de solução coloide. Então, uma cola, pasta de dente, gelatina, tudo isso são coisas que, a hora que se ilumina, a luz vai dispersar. Tá? Então, para a gente conseguir esse efeito, a gente precisa de uma matemática adicional. Aquelas coisas simples que eu expliquei para você antes não bastam. Mas tudo bem. Isso aqui é só para você saber que tem, a gente também não vai chegar ao ponto de implementar isso. Então, existe uma diferença entre Ray Tracer e Ray Tracing. Então, Ray Tracing é essa técnica que a gente viu. A técnica de você jogar raio de luz para dentro da cena e, com isso, coletar informação para poder pintar pixels individuais. Existem, porém, programas que são chamados de Ray Tracers, que são programas bem refinados, que usam essa técnica para você construir cenas, iluminar cenas e olhar a cena. Inclusive, pode-se fazer filmes inteiros filmando tela a tela, muito lentamente com o Ray Tracer. Então, Ray Tracers, esses programas, eles são interessantes para a gente entender iluminação, brincar com iluminação. E há uns 10, 15 anos atrás, eles eram a única coisa decente que existia para você iluminar decentemente uma cena. Hoje em dia já não mais. Né? Hoje em dia qualquer programa de modelagem como o Blender tem excelentes recursos de iluminação. Muito bem. Então, o Ray Tracer, esse original, tinha uma orientação estática. A ideia é modelar o mundo e aí iluminar uma cena de uma posição do mundo. Tá? Então, e eu tinha uma linguagem para isso. Então, muitos Ray Tracers você simplesmente descreve. A gente vai dar um exemplo para vocês. Tá? E nós vamos ter uma aula prática onde a gente vai usar um Ray Tracer. Tá? Então, essa linguagem de representação de cena, ela permite um monte de coisa. Representa fractais, faz várias coisas. Objetos complexos, tem operações de geometria construtiva. Lembram da geometria construtiva? Quando eu falei lá de estruturas de dados em 3D? Pois é. Nós vamos pegar o POV-Ray na nossa aula prática e vocês vão aprender na prática como que a gente trabalha com geometria construtiva de uma maneira bem formal, usando o POV-Ray. O Blender, como eu falei na aula lá, também faz geometria construtiva e já na aula dessa quinta-feira vocês provavelmente vão ver um pouquinho da técnica de cookie cutter que a gente pode usar para fazer geometria construtiva em Blender. Então, essa representação eu construo e depois eu ilumino. Né? E a gente, inclusive, usa algoritmos da família de buffer de profundidade para você
calcular sobreposição de objetos. Aqui, eu esqueci de citar, a gente usa octrees para simplificar. Essa é uma coisa interessante para a gente entender, né? A gente falou também nas estruturas de dados em octrees, né? E a octree não é tanto para a gente representar um objeto, apesar de eu ter mostrado para vocês que é possível ali. A octree, como eu falei para vocês, ela serve para cálculo de colisão e ela serve no Ray Tracing também. Já vamos ver uns exemplos para a gente deixar o processo otimizado. Tá? Então, como? Com a octree, nós conseguimos delimitar áreas no espaço e a gente pode, de uma forma muito simples, saber se um determinado raio de luz vai passar perto que chega de um objeto. Para valer a pena eu tentar calcular a intersecção do raio de luz com aquele objeto, se for um objeto complicado, o cálculo é custoso, ou se eu descarto aquele objeto como sendo um receptor daquele meu raio de luz que eu estou projetando para dentro da tela. Tá? Então, isso é muito versátil, economiza um monte de processamento, porque a octree ela é formada por faces quadradas, é muito fácil calcular a intersecção de um raio com um plano. Eu calcular a intersecção de um raio, por exemplo, com uma superfície bicúbica, é bem mais custoso. Por isso que a gente envolve os objetos por octrees para descartar objetos e descartar raios de uma maneira mais eficiente. Não? E como as estruturas são hierárquicas, eu posso trabalhar com uma representação grosseira do objeto. Se o raio passou ali, eu vou descer alguns níveis na árvore e ver se ele continua passando por um determinado nodo. E aí sim eu vou olhar o que está dentro daquele nodo e calcular de fato a intersecção, determinar, por exemplo, a normal, se for uma superfície redonda, e ver para onde é que aponta o raio na hora que ele vai sair refletido. Se tem alguma fonte de luz, se tem alguma coisa que pode iluminar aquela parte e assim por diante. Tá? Então, com isso, o processo de Ray Tracing é acelerado. Vamos olhar isso aqui? Então, aqui a gente tem uns objetos simples dentro de uma octree. A gente vê, eles estão ocupando partes dessa octree apenas. Tá? E a hora que eu vou calcular a minha iluminação, tá? Tem raios que passam por dentro da octree, tem raios que não passam. Então, eu posso, por exemplo, descartar os raios que não passam na octree e só pegar esses que passam e, a partir daí, ver se existe realmente uma intersecção entre os subnodos e depois entre os objetos ou não. Tá? Quando eu tenho um objeto complexo, como esse bully aqui, novamente o bully, né, que é formado por patches aqui de superfícies bicúbicas, né, é muito mais difícil eu calcular a intersecção de um raio qualquer, tá, com essas superfícies. Como é que eu vou descobrir onde é que está passando, quem é que bate e quem é que não bate? Tá? Então, muito mais fácil, eu coloco o objeto dentro de uma octree e aí eu calculo as minhas intersecções com a octree e aquilo que tiver uma chance de realmente interceptar uma parte do bully, aí sim eu vou calcular a intersecção do raio com, por exemplo, a spline bicúbica que forma esses patches aqui do meu cubo. Muito bem, então eu falei para vocês que existem ray tracers, o POV-Ray, o Persistence of Vision Ray Tracer, tá? É um clássico, é um software livre. Tá? Ele existe desde a década de 1990, foi sendo desenvolvido aos poucos e hoje é uma ferramenta livre que está lá em povray.org. Tá? E vocês podem baixar e usar. O site tem uma galeria da fama, onde vocês veem ali objetos modelados e iluminados que vencem competições. É bem interessante dar uma olhada para ver o grau de realismo que a gente pode atingir. Se você pensar que é uma tecnologia que evoluiu ali desde a década de 90, o pessoal foi melhorando. Então, esse é o site. Aqui tem já uns exemplos, uns pedregulhos de rio, uma floresta e por aí vai. Abra o site em casa, baixe o POV-Ray e dê uma brincada. Na nossa página da disciplina, a gente tem um tutorial de POV-Ray, se você quiser adiantar. Se não quiser, a gente vai ter uma videoaula sobre isso mais lá para frente. Tá? E ele usa uma linguagem de definição de dados, como isso aqui. Tá? Lembra um pouco linguagem C, no entanto, está faltando ponto e vírgula. Tá? Mas
é uma forma de representar informação que para você, se você já programou C, C Sharp, alguma coisa assim, JavaScript, vai ser bastante familiar, não tem nenhum grande problema você trabalhar com isso aí. Tá? Então, como é que funciona? A ideia é usar essa linguagem de programa, essa linguagem de descrição de cena para descrever objetos, tá? Por exemplo, uma esfera com a sua cor, tá? E a partir daí eu vou modelando objetos. Tá? A gente vai, como eu falei, ver isso numa aula específica. Muito bem. O Radiance é um outro Ray Tracer, tá? E o objetivo dele é calcular com precisão a iluminação para você, na hora de fazer projetos arquitetônicos, poder simular como é que vai ser a iluminação de um determinado ambiente, tá? Ou ajudar você na reforma de algum espaço, de alguma coisa. Tá? E ele simula todo tipo de interação de luz de uma forma muito precisa. Tá? Então usa Ray Tracing, usa técnicas estatísticas e por aí vai, né? Bastante refinado. É um programa para Unix, também desenvolvido lá da década de 90 para cá. Tá? Ele foi desenvolvido numa parceria entre o governo suíço e o Departamento de Energia de uma parte dos Estados Unidos. Tá? Hoje, tá? É propriedade intelectual da Universidade da Califórnia. Tá? E deem uma olhada nessa cena aqui. Pois é, isso aqui não é uma foto. A foto está aqui. Essa é a foto do lugar. Então, isso é uma sala de seminário, estilo seminário europeu, onde você senta numa mesa, né? Para pós-graduação, principalmente, os alunos sentam numa mesa para discutir o assunto, um apresenta para o outro, fazem tutoriais, tem um quadro no fundo e tem umas cadeiras no fundo, caso tenha algum tipo de audiência ainda para o seminário. Então, isso aqui é a simulação desse ambiente e você vê ali os gradientes de luz. Então, a gente observa essa mesa, a gente vê que tem uma luz no teto aqui, e essa luz está iluminando a mesa, cria uma área de atenção, e a gente vê que o quadro, por exemplo, ele fica no escuro. Provavelmente deve existir uma luz para o quadro que você usa quando você quiser levar a atenção das pessoas para lá. Né? Aqui na foto está mais evidente o gradiente de luz ali. Então, o Radiance permite você, por exemplo, você fazer curvas de nível, né? Como aquelas que a gente usa para modelar uma montanha. Tá? Só aqui são curvas de nível de intensidade de iluminação no ambiente. Então, é um software para projeto arquitetônico, mas é um exemplo do que a gente faz. Então, ele usa radiosidade ou radiância, os termos são sinônimos, quando a gente fala de computação gráfica, tá? Aonde se calcula a interação de todas as partes do ambiente para gerar a iluminação, usando um modelo estatístico para não, de fato, ficar gerando uma infinidade de raios luminosos. Tá? Então, uma vez que você tem uma geometria da cena, você vai para essa parte, tá? Primeiro determinístico e depois joga o modelo estatístico em cima para você ter toda essa iluminação. Aqui a gente tem mais um exemplo, aqui está a foto do local, mais uma típica sala de doutorando ou coisa parecida de muitas universidades planeta fora. Né? Muito bem. Então, esse é o Ray Tracing. Existe uma alternativa para Ray Tracing que é mais simples, tá? Que a gente chama de Raycasting. Tá? Então, Ray Tracing, o nome diz, eu vou traçar raios. Tá? Porque eu jogo raio no objeto, eu vejo como a luz ilumina aquele ponto do objeto, etc. No Ray Tracing, eu não tenho fonte, no Raycasting, eu não tenho fonte de luz. Eu jogo um raio e eu chuto uma iluminação ali aonde ele bate de acordo com alguma regra que eu defini. Tá? O Raycasting ele pode ser usado ou para iluminação muito bobinha e muito simples em jogos aonde eu não posso me dar ao luxo, né, de ser muito complicado. Então, por exemplo, Minecraft, tá? Ou jogos ainda mais simples. Né? Mas também eu posso usar o Raycasting quando eu tenho dados que são volumétricos. E eu quero simular uma iluminação com os dados volumétricos, ou seja, eu jogo um raio de luz dentro desse volume, o raio vai sendo parcialmente absorvido, né? E ao final dessa absorção eu calculo
um valor aparente para o meu pixel olhando para aquele ponto. Essa é a ideia, e isso tem uma aplicação grande na área médica e em outras áreas também, tá? Aonde o que? Eu associo cada voxel, então nos meus volumes de dados eu não tenho um pixel, eu tenho um voxel, né? Um elemento de volume com que eu associo uma cor. Então uma tomografia ou uma ressonância magnética, por exemplo, né? Aqueles cortes um do lado do outro, eles geram voxels, né? Dados de radar, por exemplo, dados de LiDAR, uma série de coisas que a gente pode usar com essa técnica para tornar isso visível. Então, como é que funciona isso? Do jeito que eu expliquei para você, aqui nós temos um desenho. Então eu tenho o meu volume de dados aqui, eu tenho lá a minha window, né, com os meus pixels na window, eu jogo um raio através da window, esse raio atravessa o volume, e aonde ele atravessa o volume, ele vai atravessar diferentes pontos do volume, cada ponto associado com uma cor e uma transparência. A hora que as transparências se somaram a ponto de dizer o objeto foi opaco, o raio acaba, e eu calculo o resultado do raio passando pelo meio dessas partes transparentes. Então você imagina, eu estou iluminando uma gelatina com coisas lá dentro, e é isso que eu enxergo, né? Essa é a ideia do raycasting na sua forma mais útil. Como eu falei, dá para a gente usar raycasting de um jeito bem bobinho, em jogos bem simples, onde eu não preciso de sombra e onde a minha iluminação pode ser chapada, né? Mas esse a gente não vai considerar. Então, qual a ideia geral desse modelo do raycasting volumétrico, né? A ideia é que eu vou ter o quê? Tá? Os valores de voxel, eles são, a princípio, dependentes de alguma coisa. Por exemplo, numa tomografia computadorizada, o que determina o valor de um voxel? É a taxa de absorção de raio-x naquele ponto, né? O que acontece num tomógrafo? Eu tenho uma fonte de raio-x que gira ao redor do paciente ou do objeto qualquer. A gente trabalha com a Petrobras com tomografia de rocha, né? Então, aí o que tem no tomógrafo é uma rocha, né? Mas pode ser um paciente, é o exemplo mais comum de tomografia, é você colocar uma pessoa no tomógrafo, né? E o raio-x gira, né? Então tem uma fonte e o receptor, isso gira, e com isso se calcula, primeiro em coordenadas radiais, né? Coordenadas polares, a absorção, e a partir daí se gera uma matriz, né? E se eu pegar um caminho qualquer por essa matriz, eu tenho isso aqui, que está lá marcado em vermelho agora aqui, né? Vários valores de absorção diferentes. O que eu posso ter? Tá? Eu posso associar essa escala de absorção com uma escala de cores e uma escala de transparência. Dizer que uma determinada faixa de valor que eu associo, por exemplo, com esse verde escuro aqui, ela tem a menor transparência, a maior opacidade, né? Então eu trabalho com RGB e com alfa, e com isso eu gero o quê? Eu gero isso aqui embaixo. Para cada voxel que o raio passou, eu tenho uma cor e uma transparência associados. Ora, eu só preciso agora somar isso aqui, e o meu resultado é uma cor final para aquele pixel que eu estou olhando na direção daquele raio. É isso que faz o raycasting. Então, tá? O algoritmo ele é extremamente paralelizável, porque cada raio pode ser calculado de forma completamente independente do outro, né? Então isso é uma vantagem muito grande, né, para modelos de processamento Single Instruction Multiple Data, como é a GPU, aonde eu calculo eu jogo uma fórmula de cálculo para todos os processadores da GPU e eu vou calculando voxel atrás de voxel, né, uma forma muito simples, né? As funções de transferência são pequenas, então é algo que cabe lá na memória de trabalho de cada uma daquelas GPUs, muito simples, funciona de uma forma muito legal, né? Então, a grande vantagem disso, aqui a gente tem alguns exemplos nossos, eu vou entrar nisso daqui a pouco, é que uma GPU moderna ela pode realizar renderizações em alta definição, em tempo real, mesmo de volumes tomográficos enormes, de 1000 por 1000 ou mais, tá? Na CPU, a renderização é muito mais lenta, porque ela tem que ser executada em sequência, né?
um pixel atrás do outro, um voxel atrás do outro, não tem jeito. Não? Então, um exemplo clássico de um Raycaster, que recebeu o nome errado, porque a turma que desenvolveu, que eu conheci na época do meu doutorado, chamou de Heidelberger Ray Tracer. Tá? É justamente esse, mas ele é interessante porque ele foi o primeiro. Tá? Isso foi desenvolvido no início da década de 1990, lá por 1993 eles estavam publicando os primeiros artigos a respeito, e foi uma forma que eles encontraram para visualizar volumes tomográficos e de ressonância magnética. Tá? Então, foi desenvolvido lá no Centro Alemão de Pesquisas do Câncer, é o equivalente alemão do nosso Instituto do Câncer, INCA, aqui do Brasil, tá? Junto com o curso de Informática Médica da Universidade de Heidelberg. Né? E aí o que é? O volume de origem, geralmente ressonância magnética ou tomografia, cada voxel ele é tratado da forma como eu expliquei antes, tá? E eles iluminam cada voxel de dois ângulos diferentes com duas fontes de luz virtuais. Então eles não usam o raio, mas eles colocam duas fontes de luz virtuais fixas para iluminar cada um dos voxels. Tá? Se a gente vier um desenho, tá, a gente vai ter uma ideia clara aqui. Então, o volume ele é colocado num ângulo oblíquo em relação ao observador e você tem duas fontes de luz aqui. Esse desenho está em alemão, eles nunca fizeram um site em inglês disso. Então, mas está claro o que está acontecendo aqui. Tá? A ideia de ter duas fontes de luz é o poder dar uma iluminação realista através do volume tomográfico. Aqui está lá a nossa função de transferência. Tá? Cada ponto, cada voxel, então, recebe iluminação de dois locais. Observem que as fontes de luz também são atenuadas. Então, à medida que a luz entra no volume, ela se torna menos visível, não tem uma absorção. Você visualizar isso como um volume de gelatina é a melhor forma. Né? E aqui tem alguns exemplos de algumas imagens. Aqui depende de que função de transferência você usa. Você vai gerando visualizações diferentes. E tem mais uma. Né? E por aí vai. Bom, isso aqui é tecnologia da década de 1990. Vamos olhar algo um pouco mais moderno. Né? Em torno de 2010, antes de saírem modeladores de alto nível poderosos como o Blender que a gente tem hoje, no nosso laboratório nós trabalhávamos com muita coisa no sentido de desenvolver tecnologia para isso. Né? E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Tá? Então, esse daqui é o nosso Raycaster. Né? E também funciona com volumes. Aqui a gente vê uma ressonância magnética de domínio público, que a gente pegou na internet para não usar um dos pacientes nossos da telemedicina. Tá? Usando uma função de transferência para osso. Na ressonância não, isso aqui é uma tomografia, perdão. Na ressonância... Ó. Agora eu mudei a função de transferência para tecidos moles, aonde para uma determinada taxa de absorção de raio-x eu botei um vermelho carne. Tá? Então você... parece que você está vendo os vasos sanguíneos e outras coisas desse paciente. Né? É a função de transferência que dá isso. Ou eu posso usar uma visão pele de ouro. Tá? Com um grande valor de reflexão, a gente passa a ver esse objeto. Isso é tempo real. Tá? Então, numa GPU de 10 anos atrás, tá? Mesmo assim, a gente consegue ver esse volume com uma boa resolução, tá? E uma boa qualidade de imagem. Então, um outro exemplo é esse aqui, que é bem interessante. Isso aqui são dados meteorológicos. Isso aqui é, aqui em Santa Catarina, a nossa estação meteorológica lá de Fraiburgo, ela está no centro dessa imagem. Então, a hora que passa essa nuvem, agora você vê ali a fonte do radar. Tá? O que você está vendo ali são os cristais de gelo dentro de uma nuvem de tempestade. Então, isso é uma frente de tempestade chegando e passando por cima da estação de radar, né? A diferentes altitudes. Com isso, a gente consegue visualizar uma nuvem. Né? Você vê, ó, o radar está lá no meio, gira e vai pegando tudo aqui. Então, é uma outra coisa que a gente pode fazer com o Raycasting, é extremamente útil.
E uma outra coisa ainda, essa aqui é interessante, né? O vídeo é um pouco mais longo, a gente vai já ver o detalhe, tá? É a ideia de você fazer o que a gente chama, tá, de seguir os tratos neurais. Tá? Qual é a ideia de você seguir tratos neurais? Tá? Todos os grandes feixes de nervos, pelo fato de que a bomba de sódio e potássio do nervo, tá, que está o tempo inteiro operando, né? O nervo tem uma camada de mielina, que é um isolante, e tem alguns buracos que são bombas de sódio e potássio. Com isso, ela gera um potencial elétrico entre uma bomba e outra, e as moléculas de água se alinham ao redor disso. Tá? Então, você tem, ao longo dos nervos importantes, você tem moléculas de água alinhadas. Com ressonância magnética, a gente consegue, usando um protocolo especial, detectar estas moléculas. E aí a gente usa um algoritmo numérico que talvez vocês tenham visto na disciplina de cálculo numérico, o algoritmo de Runge-Kutta de terceira ordem, e a gente consegue seguir esses feixes de moléculas. E aqui, o que a gente está fazendo? A gente chama essa técnica de fiber tracking. Nós estamos mostrando como a parte do cérebro de um paciente está conectada com o resto, né? Pegando simplesmente o quê? Pegando um pequeno volume lá no centro e calculando a partir dali para onde que vão as conexões neurais. Essa coisa que quando nós desenvolvemos isso aqui, em 2009, 2010, era extremamente novo, o software comercial que existia na época ainda não fazia. Hoje em dia você já compra workstations radiológicas comerciais que fazem esse tipo de coisa. Mas a ideia aqui, na verdade, é mostrar para você como uma coisa complexa como essa pode ser feita, primeiro, rapidamente, em tempo real. Isso aqui é só uma filmagem de tela, não foi acelerado, não foi nada. E, ao mesmo tempo, como a técnica de raycasting me permite calcular. As coisas todas, você pode mudar a função de transferência, ver de maneiras diferentes. Então, aqui a gente está vendo que as duas metades do cérebro são conectadas em diferentes pontos. Não tem só um bus de dados levando o seu pensamento de um lado para o outro. E essa ideia, então, é mais uma aplicação que a gente tem de raycasting. Qual é o objetivo desses vídeos aqui? Tá? Mostrar para você, tá, a riqueza de aplicações de computação gráfica que a gente pode ter, tá, usando algo simples como o raycasting. Tá? Ele serve tanto, então, para coisas muito bobinhas, tá, como joguinhos simples, mas serve para tudo isso aqui. Por último, uma simulação de física. Novamente, isso aqui foi um trabalho que nós apresentamos lá no LNCC, no Laboratório Nacional de Computação Científica, em 2010 também. Né? É uma simulação física. A gente usa as equações de Navier-Stokes, que determinam como moléculas interagem e usam para a gente simular um líquido composto aqui por pouco mais de 8.000 moléculas. Tá? 8.192 moléculas tem ali, elas têm massa, então a água cai e interage. Isso também é feito com raycasting, né? E com um cálculo atrás. Novamente, algo que é fácil de paralelizar. Né? Então, isso parece impressionante. Né? Há 10 anos atrás, você tinha que programar você mesmo a pé, não tinha outro jeito. Hoje, você vai lá no Blender. O Blender tem um módulo de simulação física, um módulo de simulação de partículas, e você pode, em questão de poucas horas, ter isso aqui funcionando rapidamente dentro do Blender. Meu filho de 13 anos, há uns meses atrás, ele me mostrou a simulação que ele fez de uma água caindo dentro de uma bacia, exatamente isso aqui. Na época, era bem mais complexo. Tá? Então, a ideia é só vocês perceberem o que é. E como a gente está falando de ferramentas, né? Então, o que faz sentido hoje a gente saber ou ter? Tá? Essas aplicações aqui todas, tá? Elas têm um sentido a gente saber que elas são possíveis e que elas existem e que dá para programar isso a pé. Tudo isso aqui foi programado em CUDA, diretamente para a GPU. Tá? Mas na maioria das situações que você vai fazer, o que você vai precisar para simular algo, para montar um jogo, para montar uma visualização científica, você consegue como essas que a gente tem aqui. Tá? Então,
É por isso que a gente está seguindo com esses dois threads nessa parte da disciplina. Vocês vão entender a teoria, vão poder implementar se quiserem. O que eu vou passar para vocês vai ser passado em detalhes suficientes para você ir lá no seu sistema gráfico interativo e implementar se você quiser, mas nós vamos ao mesmo tempo ter um outro thread onde a gente vai ensinar você a usar ferramentas desse tipo, por exemplo. Aqui estão as comerciais em azul e as open source em verde. O Moray, que está por último aqui, é uma ferramenta que pode exportar dados no formato POV-RAY. Então, se você quiser trabalhar com o POV-RAY por causa da qualidade, mas não quiser se dar o trabalho de modelar na mão, você pode modelar no Moray. Eu li que o Blender, agora há pouco tempo, também tem um módulo de exportação para POV-RAY. Não sei se funciona, nunca testei. Mas temos várias ferramentas aí para você e você vai agora, nessas próximas semanas, aprender como é que você trabalha com isso. Depois a gente vai ver Game Engine e a gente vai ver animação, também, 2 threads. E no final vocês vão juntar tudo isso e fazer um jogo. O que você vai implementar ou desenvolver nesta parte aqui da disciplina? Nós temos 2 trabalhos nessa parte. Uma modelagem realista em 3D de alguma coisa. Tem 3 enunciados lá na página da disciplina: o nosso navio, a bicicleta e o mercado público de Florianópolis, que você não precisa se ater a esse, você pode sair procurando planta baixa de outra coisa. O que é importante você ter em mente? O que você for modelar aqui, a gente vai fazer questão de que você use no jogo depois que você vai fazer. A não ser que você programe o jogo em OpenGL, nesse caso não precisa. Mas se você for usar um Game Engine, eu quero que você importe a sua modelagem para dentro do Game Engine. Então é importante se você for modelar algo, você modelar alguma coisa que depois dê jogabilidade. Então um ambiente onde pode acontecer um jogo, o navio, o mercado público é interessante, a bicicleta é interessante para você incluir como um elemento dentro de um jogo, também pode ser. Se você for pegar outra coisa, tenha isso em mente, que você precisa depois usar dentro de um jogo. Então esse é um trabalho. O outro trabalho vai ser no nível mais baixo, que você pode fazer ou não, que é estender o seu sistema gráfico interativo para usar shading. A gente não vai fazer Ray Tracing complexo. Nós só vamos ficar no nível do shading justamente para que você não fique sobrecarregado. Então são 2 trabalhos. O nosso esquema de nota vale a melhor nota dos 2. Então você não precisa estar preocupado em se obrigar a fazer os 2. Você pode escolher um ou fazer os 2 e ver o que fica melhor no final. Essa é a ideia por trás disso. Então, eu não vou passar nenhuma tarefa agora. O que eu quero que você faça antes já da aula prática? Baixe e instale o Blender e dê uma olhada lá para ver como é que é. Se você tiver tempo sobrando, baixe e instale o POV-RAY e dê uma olhada nele também. Não precisa fazer mais do que isso e vá lá e leia os enunciados dos nossos trabalhos. E como eu falei no início dessa videoaula, se você esqueceu o que foi que a gente discutiu sobre os trabalhos e as outras coisas lá no início do semestre, por favor, volte lá no minuto 27 da primeira aula da disciplina e assista a partir dali até o final para você refrescar tudo o que a gente conversou sobre os trabalhos, a filosofia dos trabalhos, os trabalhos anteriores, que tipo de informação a gente usa. Eu não vou repetir isso aqui. E é isso, gente. Divirtam-se. Tchau!